Olá, queridos amigos. É com grata satisfação que voltamos a conversar com você, jovem, com a senhora, com o senhor. Este é um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, no estado de São Paulo, Brasil. Por que nós fazemos essa observação de localização? Porque nós temos amigos em outros países e temos aqueles que, mesmo não nos conhecendo, por vezes assistem o programa e se localizam. É assim que nós estamos sempre levando a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem que resgata o ensinamento do Mestre Jesus e nos traz informações que Jesus não deixou. E ele foi muito claro nisso. Ele ensinou aquilo que podia ensinar à sua época, mas disse que rogaria ao Pai e o Pai mandaria um outro consolador que faria lembrar de tudo o que ele disse e nos ensinaria aquilo que ele não pôde dizer. Por isso ele diz assim: ensinarão todas as coisas. É claro que a doutrina espírita ainda não ensina tudo. Nós somos evolucionistas. A vida é dinâmica. Se ela é dinâmica, cada dia há algo diferente a se conhecer, a se analisar, a aprender. Assim é que nós levamos a mensagem da doutrina da caridade, como nós chamamos a doutrina espírita, porque a sua máxima é: fora da caridade não há salvação. Como é que surgiu a doutrina espírita? Eu digo aqui a doutrina espírita, não os fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas existem desde os primórdios da humanidade, porque é um fenômeno natural. Mas a doutrina espírita, com esse feixe de ensinamentos, vem a seu tempo. E então ela surge com o Livro dos Espíritos, que na verdade, mas começou com as mesas girantes. Não. Isso até para os nossos companheiros espíritas, para a gente refletir um pouco. As mesas girantes eram fenômenos que havia, tanto quanto as batidas na casa da família Fox, eram fenômenos. Lá na escrita do Festim de Baltazar, era fenômeno. Samuel, sendo consultado por Saul, perdão, isso eram fenômenos espíritas. Porque a palavra espírita não é uma religião, é uma manifestação, um fenômeno. A nossa vida espírita, a vida além da matéria. E Allan Kardec, que a seu tempo era Hippolyte Léon Denis Arvaio, ele era um estudioso, um sábio, nós podemos afirmar, filósofo, dedicado à ciência, estudou profundamente o magnetismo e, em tendo conhecimento dos fenômenos existentes, ele foi estudá-los e tirou dos fenômenos a essência, que é a vida espiritual atuando na vida material. E este livro, o Livro dos Espíritos, que nós comemoramos este ano 166 anos, ele nos traz ensinamentos profundos, filosóficos, de amor, ensinando-nos sobre os fenômenos, sim, e detalhando, ainda com entendimento da sua época, pontos que o Evangelho não tinha abordado, ou Jesus, que tudo que nós lemos no Evangelho
São ensinamentos atribuídos a Jesus. Eu falei Evangelho. Tudo o que nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas e João são atribuídos a Jesus. Não foi Jesus que escreveu, mas aqueles que escreveram, então, por informação, em alguns casos, no caso de Mateus e João, porque eram discípulos do Mestre, esses anotaram passagens, parábolas, e deixaram para nós como ensinamentos. Certa feita alguém me perguntou se Jesus não existisse. Se Jesus não existisse, existem os evangelhos, que são normas de conduta. E eu me apegaria aos evangelhos. Mas, voltando ao Livro dos Espíritos, são, na sua segunda edição, com 1018 ou 1019 questões, de acordo com o tradutor, que nos colocam ensinamentos. E Allan Kardec propõe, num determinado momento, aos espíritos da codificação, de falar sobre as leis naturais. E ele as divide em 10 tópicos, que já se falou na lei do trabalho, lei do progresso, lei da sociedade. Nós vamos dar uma pincelada sobre a lei da igualdade. Eu vou ler para que os nossos companheiros acompanhem o tópico inicial do item 803, que fala da igualdade natural. A pergunta de Allan Kardec é: perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta dos espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Tem uma nota. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Só esse tópico daria uma palestra, mas Deus nos criou de forma igual. Por que então há o rico, o pobre, o fisicamente perfeito, os com problemas físicos, mentais, as raças de cores diferentes? Não fomos criados todos iguais. Nós falamos aqui de essência, de espírito. Deus criou o princípio inteligente, que é um assunto que ainda não está por inteiro definido. É muito complexo. Os próprios espíritos que trabalharam a codificação com Allan Kardec não deixaram uma definição ainda sobre este princípio inteligente, mas nos dão coordenadas. Quando Allan Kardec pergunta sobre o que é o espírito, grafando a palavra espírito com E minúsculo, os espíritos respondem que é o princípio inteligente do universo. Isso significa, o princípio inteligente é universal, que no princípio, na sua criação, ele é simples e ignorante. Simples no sentido de igualdade, ignorante no sentido de conhecimento, e que vai evoluindo do princípio inteligente até a condição da sua emancipação ou individuação, como queiramos, que
passa a ser denominado por Allan Kardec de espírito escrito ou grafado com E maiúsculo. Portanto, no item 23, a pergunta é: o que é o princípio inteligente? E no item 76, Allan Kardec já pergunta: qual a definição que podemos dar ao espírito grafado agora com E maiúsculo? E a resposta já não é mais aquilo que é dito como o princípio inteligente, mas o ser inteligente da criação, que povoa os mundos fora da matéria. Então, quando nós estamos desencarnados, nós podemos ser compreendidos como espíritos com E maiúsculo. Quando estamos encarnados, a denominação foi de alma, para distinguir quando nós estamos aqui na matéria e quando nós já estamos fora dela. Então, mas como é que nós, então, hoje vivemos diferenças? Porque nós somos indivíduos. Cada um de nós é um ser que tivemos a mesma origem, mas cada um tem o seu caminho, trilha o seu caminho de acordo com a sua vontade. Aqueles que querem alcançar o ponto mais rapidamente e aqueles que não têm pressa para chegar. São os desvios, as paradas, muitas vezes a ociosidade que atravanca, que atrasa a nossa jornada. Ah, mas e os aleijados? E os débeis mentais? Paulo ensina que nós podemos semear o que nós quisermos. Nós temos a liberdade para semear o que quisermos. Mas não temos a liberdade para colhermos aquilo que nós quisermos. Nós vamos colher daquilo que semeamos. É claro que alguém que hoje perde a coragem de viver, eu disse perde a coragem e comete o suicídio, ele vai se lesar. Numa próxima encarnação, ele virá com as consequências. Poderá vir débil mental, poderá vir com problema cardíaco, porque atingiu no ato impensado o coração. Pode vir com várias deficiências. Por que que pode? Porque ele está colhendo o que semeou. É a lei divina. Deus não castiga ninguém, mas nos faz responsáveis por aquilo que nós praticamos. Aquele que semeia vento, colherá tempestade. Quem semeia amor, colherá felicidade. Então, por isso, há as desigualdades aparentes. Mas, para Deus, todos somos iguais. Ah, mas por que fulano nasceu rico, enquanto outro nasce na miséria? Será que esse fulano que nasceu rico não foi na encarnação anterior uma pessoa pobre, mas que se dedicava ao próximo, que o mínimo que tinha dividia com aquele que nada tinha? Será que ele não era aquele que às altas noites saía para socorrer alguém? Aquele que, mesmo sendo leigo na medicina,
procurava atender, na falta desta, com as suas simpatias, os seus remédios, aquele que estava necessitado. Então ele semeou amor. E como ele era pobre, ele vem com a oportunidade da fortuna. Aí vem um outro momento. Se empolgará pela fortuna e prejudicará a sua existência? Ou aplicará os seus bens em favor daqueles que necessitam, criando empresas, oferecendo empregos, mantendo hospitais de socorros às enfermidades? Vejamos hospitais do câncer, hospitais do pênfigo em Uberaba, e quantos outros que sociedades filantrópicas criam para socorrer aqueles menos afortunados. Pessoas que investem em favor da humanidade. Então, esses sabem aplicar corretamente a sua fortuna. Aqueles que veem fisicamente perfeito, significa a oportunidade para provar a queda da vaidade. Ou, por outro lado, se olhando no espelho, acha-se bonito e se deixa dominar pela vaidade. Eu digo que a vaidade não é um pecado terrível, desde que nós saibamos trabalhá-la. Precisamos nos higienizar, precisamos procurar nos vestir adequadamente. As senhoras, né, fazem suas maquiagens. Ah, mas isso é vaidade, que bom. Se apresenta de forma mais agradável. Higienizar-se antes das reuniões, para não dizer sempre, mas mesmo assim, aquela vaidade que nos põe acima dos outros é nociva a nós espíritos. Então, mas aí vem as chamadas desigualdades, que não significa perante Deus que sejamos desiguais ou diferentes. E nós é tão legal conversar sobre esse assunto que o nosso tempo determinado já está se esgotando. Mas nós convidamos aos nossos amigos, nossos irmãos, e quando nós falamos aqui, nós não separamos espíritas de não espíritas, não separamos espíritas de não espíritas e ateus, porque aqueles que dizem que não creem em Deus, muitas vezes são mais atuantes no amor do que aquele que anda agarrado no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, no Alcorão, e daí por diante. Que muitas vezes esquece que leva um feixe de mensagem, mas que na prática não coloca. Então, e muitos daqueles dizem, eu não creio em Deus, mas se ver alguém caído, vai socorrer. Você sabe que alguém está necessitado, vai atendê-lo. E é isso que importa para Deus, o amor que nós dedicamos ao nosso semelhante. Então, esta é a razão de falarmos sempre do Mestre Jesus. É o Mestre por excelência, o nosso modelo e guia, segundo a doutrina espírita. Aquele que encontrou Jesus nunca mais será o mesmo. Diz Divaldo Franco em uma de suas palestras: aquele que viu Jesus, apenas o viu, deixou passar. Mas aquele que o encontrou
nunca mais será o mesmo, porque é a mensagem que fica. Aí nós diríamos, mas por que então eu tenho essa dedicação, esse desejo de seguir os passos de Jesus? Porque muitos de nós somos inclusive do seu tempo. Ouvimos, mas deixamos passar. E a sua mensagem martela no nosso íntimo e hoje nos desperta, mas ainda fracos somos. Não obstante, já temos esse início e que podemos melhorá-lo e nos tornarmos reais discípulos do Mestre Jesus. É assim, queridos amigos, irmãos, que nós haveremos de refletir nas nossas desigualdades momentâneas, a nossa igualdade de criação. Todos somos filhos de Deus. Jesus nos ensinou isto. Ele se referia a Deus como o meu Pai e vosso Pai, deixando muito claro que ele era nosso irmão, nascido da forma natural como todos nós, com uma única diferença. Ele já tinha percorrido o caminho da perfeição espiritual e de seu grau crístico recebeu a incumbência do Pai. Foi o escolhido, o que significa dizer, outros da sua graduação e possivelmente maiores haviam à época, há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Ele foi o escolhido para dirigir o nosso planeta, que ainda estava em formação, mas se coloca como filho do Pai, como nós somos. O meu Deus e vosso Deus. Este é o ensinamento de Jesus, a mostrar-nos que todos nós um dia chegaremos ao estágio que ele estava, dependendo única e exclusivamente da nossa vontade, dos nossos esforços, da nossa dedicação. Queridos amigos, voltaremos, se a nossa existência ainda permitir. Na minha idade, sempre fica uma meia despedida. Não sabemos a hora que voltaremos à pátria espiritual, mas, havendo oportunidade, estaremos aqui trazendo o nosso abraço fraternal a todos. Que Deus nos abençoe.